Já foi rebaixado ou não foi rebaixado? O São Paulo. Foi ou não foi? Isso sempre dá polêmica, sempre que eu falo, desde os loucos pro futebol, sempre dá problema. Mas olha aqui, ó. Você vai ver o regulamento do Campeonato Paulista de 1990. Por que se diz que foi rebaixado? Porque em 91 São Paulo foi obrigado a jogar o grupo dos clubes pequenos. Só São Bento, Inter de Limeira, só os pequenos. Só que isso estava previsto no regulamento do Campeonato de 90. 90 foi quando o São Paulo jogou o Paulistão, foi para a repescagem, não se classificou para a repescagem. O regulamento do Campeonato de 90, que eu fui buscar na Federação Paulista, diz assim: não haverá descenso. E no texto interno ele explica que haveria repescagem, que os 10 clubes não classificados na repescagem formariam o grupo dos pequenos, o grupo B do Campeonato Paulista de 91, junto com os 4 que subissem da divisão intermediária, que era a velha segunda divisão. Os 4, Olímpia, São Carlense, Marília e Rio Branco. Rio Branco que subiu revelando Macedo, mais tarde campeão da Libertadores pelo São Paulo. Então, estava previsto no regulamento que não haveria descenso. São Paulo não caiu, não foi rebaixado. São Paulo foi eliminado na repescagem e foi jogar o grupo dos pequenos. Já estava previsto que haveria um cruzamento entre os dois módulos, o dos pequenos e dos grandes, porque a tentativa do Eduardo José Fará era separar 16 clubes na primeira divisão e 16 na segunda, mas naquele ano ainda tinha 14 em cada grupo. Isso só foi se separar de verdade em 94, 3 anos depois. A lógica do Fará era, ele pegou o Campeonato Paulista com 20 clubes, subiu para 22 em 89, subiu para 24 em 90, subiu para 28 em 91 e dividiu em 2 grupos, A e B. 14 no grupo A, 14 no B. E na fase final havia o cruzamento. Houve o cruzamento que deu o título paulista para o São Paulo em 91, houve o cruzamento em 92, houve também em 93. E aí não tinha razão para dizer que era golpe, porque o cruzamento servia não para beneficiar um clube grande que tivesse sido rebaixado, que não era o caso do São Paulo, mas servia para dar ilusão para todos os clubes pequenos de que eles estavam na primeira divisão, quando aos poucos eles iam se tornar clubes da segunda divisão, o que aconteceu em 94. Em 94 o Pará dividiu 16 clubes no módulo grande, 16 no módulo pequeno, e aí só os grandes, só os 16 maiores é que tinham condição de brigar pelo título paulista. Em 91 o cruzamento estava previsto. São Paulo não foi rebaixado não. Você pode olhar aí no regulamento que diz não haverá descenso.